Hello there, tea with me, number 2. Salvando pessoas boas de gramáticas ruins, desaportuguesando o inglês. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback do primeiro Tea with Me. E agora a gente já está no segundo. Então toda semana a ideia é fazer um encontro desse. Então, vamos lá, Tea with Me. Quente hoje. Bom, vamos lá então. Vocês perceberam que o propósito desse projeto é simplificar a aprendizagem do idioma, né? Muitas vezes a gente fica preso à gramática, a regras, né? A gente faz, né, uma bagunça com tanta coisa e muitas vezes falta essa correlação, né? Esse processo simplificado de, né, fazer correlações, juntar conhecimento, fazer sinapse. Então a ideia aqui é o que? Ah, mas tem exceções, mas o objetivo aqui é simples, desaportuguesar. Se você conseguir romper, parar de pensar em português e simplesmente colocar isso, produzir isso diretamente em inglês, está ótimo. Você vai ver como sua comunicação já começa a melhorar. Esse é o objetivo. Então vamos lá, papum, 10 minutinhos, não mais que isso. Foco, força, fé. Bora lá. E você que ainda não viu o primeiro, tá aqui do lado. Vai, dá um clique aí que você assiste o primeiro. Bom, vamos lá então. Qual que é o tópico de hoje? Um dos temas que todos nós, né, falantes nativos do português, né, fazemos simplesmente uma bagunça, né, um inferno com tudo isso. Então, trouxe a mesma abordagem, né, um texto de minha autoria, logicamente eu cometi alguns erros propositalmente para que a gente possa trabalhar o tópico de hoje. Então vamos lá, usual mistakes. Calma que eu vou ler em inglês, depois eu vou traduzir, fica tranquilo, tudo em ordem. Então vamos lá, usual mistakes, né, os erros comuns. Então vamos lá. My financial situation is not very good. I spoke for my mother and she said to me that I needed to be responsible for my actions. I told with her that I don't know if my friends could help me. She had no idea either. Anyway, I'm going to call for my friends and ask to them some money. Bom, vamos lá, né? Vou colocar isso no português, né? Então, a minha situação financeira não é muito boa. Eu falei com minha mãe e ela me disse, né, que eu preciso ser mais responsável pelas minhas ações. Eu conversei com ela que eu não sei se meus amigos poderiam me ajudar. Ela também não tinha ideia, né? Ela também não sabia. De qualquer forma, eu vou ligar para eles, né, para os meus amigos e pedir para eles algum dinheiro. Bom, é isso, né? Esse é o contexto geral. No primeiro momento você bate o olho, né, você vê que tem algumas coisas estranhas e tal, né? Principalmente porque eu já destaquei em vermelho. Mas o que eu quero que vocês percebam? Alguns pontos que se fazem necessários, né? I spoke for my mother and she said to me. I told with her, call for my friends and ask to them. Então você já percebe que qual que é a ideia aqui do tema de hoje, né? É o uso de alguns verbos tão comuns, né, na nossa língua, principalmente também na língua deles, né? E a gente faz uma confusão porque a gente traduz tudo ao pé da letra, né? A gente também coloca no inglês ao pé da letra. Então, eu vejo muitas vezes que quando a gente quer falar, né? Eu falei com minha mãe, ela me disse, eu disse para ela, ligar para meus amigos e pedir para eles. Muitas vezes a nossa confusão ela está justamente na questão das preposições. Quantas vezes que, né, você se depara com essas preposições e você não sabe muitas vezes o que fazer. Muitos alunos meus me perguntam, né? Eu não sei quando usar o to, quando usar o for. E se de repente não precisasse usar nada? E se de repente a coisa fosse muito mais simples? Então, para o momento, e vamos fazer como se fosse um Kanban aqui, né? Vamos fazer uma ideia lógica de aprendizagem.
que muitas vezes falta isso, né? Quando nós nos propomos a aprender uma segunda língua. A gente fica muito preso a regras, mas a gente não simplifica. Então simplesmente pega um papel, um lápis, um negócio aí, é como se fosse um Kanban. Vamos fazer um esqueminha aqui para que isso fique mais simples, de forma mais usual, mais fácil de lembrar. Quando a gente está falando, né, numa segunda língua, não é que a gente está pensando, e agora? Qual que é o tempo verbal que eu vou usar? Não, a gente precisa, né, dinamicidade, aquilo que a gente viu no primeiro Till With Me, né? Quantos slides nós temos? Nosso propósito aqui são 2 slides, é uma coisa pai e bola, né? Então, ó, Till With Me, vamos para o segundo slide. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui agora, olha só. Dizer é sei. Sei é dizer. Não existe uma outra forma de falar dizer, é sei. Conversar é talk. Talk é conversar. E falar é speak. Então, grava isso. A primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é a separação. Não é tudo igual. Não é e nem pode ser tudo igual. Então, ó, dizer é say. Né? Então a musiquinha lá, say you, say me, say we together. Lembra? Minha mãe escutava essa música pra caramba. Então, dizer, say, conversar é talk e falar é speak. Se isso aqui está no presente, né, no infinitivo, qual que é o passado do say? Sad, sad. Como é que você fala triste? Sad. Né? Said é o namorado da Jade, ok? Então, sad. Talk, talked. Olha a pronúncia. Talked. Speak, spoke. Não é o Spock é o do Jornada nas Estrelas, né? Uma vez que você sabe o presente e o passado, olha as preposições na frente. Olha que simplicidade. O say, a única preposição que você vai usar é o to. Sempre say to. Talk, você tem duas opções, ou to ou with. Speak, to ou with. Eu, Yusuf, prefiro usar o to para os três, porque eu não corro o risco de errar. Grava isso, simplifica. Usa to para todos os três e tá tudo certo. E se eu colocar o if nos dois últimos, tá ok? Tá ok, não tem problema nenhum. Mas o say, lembra que só pode usar o to. Ok, vamos comparar então com os outros três verbos. Tell é contar, né? Tell, contei, né? Então, olha, é diferente você falar eu contei para ela e eu disse para ela. Tá vendo? O problema é o português, que pra gente é a mesma coisa, para eles não, né? Contei para ela. Então, tell. Ligar ou chamar é call. Call não é call. Call é, né, a vaca. Né? Então, call. Né? Pedir ou perguntar, ask. Agora, qual que é o passado do tell? Told. Qual que é o passado do call? Called. E não called, hein? Called. O E some. Ask, asked. Qual que é a grande sacada dos três? A gente não vai usar preposição depois deles, quando a gente colocar a pessoa próxima. Pronto. Nos três primeiros a gente vai colocar preposição. Nesses três aqui a gente não vai colocar. Vamos retomar então as nossas frases? Olha só. Eu falei com minha mãe e ela me disse. Então, ó, I spoke for my mother. Opa, o spoke não é o passado do speak? Então aqui não pode ser for, né? And she said me, opa, o say não tem que colocar o to? Tem. Então olha como é que fica. I talked with or to my mother and she said to me or she told me. É muito mais simples. Já que pra gente, ó, ela me disse ou ela me contou não é a mesma coisa? É a mesma coisa, são sinônimos. Então, pensa, vamos simplificar. Né? Então, se você optar pelo told, lembra que no tell não tem nada, não tem preposição. Se você optar pelo say, lembra que você tem que colocar o to. Né? E o talk, você tem duas opções, ou with ou to. Então, olha aqui, olha como melhora. Ao invés de I spoke for my mother and she said me, I talked with my mother, I talked to my mother and she said to me or she told me. Mais simples, mais fácil, mais prático. Vamos lá para a segunda. Till with me. Eu disse para ela. Tá vendo? I told with her. Não. O tell não tem preposição. Olha que legal. I told her. I told her. I told her. Aí, Yusuf, eu poderia colocar aqui o I said? Poderia, mas aí você tem que colocar o to. I said to her. Né? Lembra que o say tem que ser o to. Mas I told her. É tão simples falar I told her.
I told her, né? Muito mais simples, né? Ligar para os meus amigos e pedir para eles, ó, call for my friends and ask to them, nada. Tanto call quanto ask não tem preposição. Então, ó, call my friends and ask them. Então, o que, que você percebe, né? Vamos esperar resgate passar aqui, são os problemas dos dias atuais. Bom, então o que é mais importante? É a gente simplificar a aprendizagem. Desta forma, fica muito mais simples. O que eu quero que você faça, então? O que eu preciso? Primeiro, parar de traduzir. Para, esquece essa vida de tradução. O mais importante da aula de hoje, né? Grava esse quadradinho aqui, ó. Guarda. A gente está falando de 6 verbos. 6 verbos. Se você minimamente colocar isso na tua cabeça, aprender, como que você internaliza isso? Cria as frases reais. Eu falei com meu chefe me ligou, minha irmã ligou para o meu pai e ele disse, qualquer coisa real do teu dia a dia. Coloca isso e tenta criar isso diretamente no inglês, com coisas simples, né? Se você quer falar que hoje está quente e não vem um quente na cabeça, fala que hoje não está frio. É a mesma coisa, se hoje não está frio, hoje está quente. Comece a criar, né, essas frases diretamente dentro do inglês. Isso é o mais importante, porque dessa forma a gente simplifica e melhora a nossa comunicação dentro da língua. É lógico que tem muita coisa para ser visto, tem um monte de coisa sim, mas eu estou tentando, nesse momento, né, do chá comigo, né, do Tea With Me, de simplificar a vida. E muitas vezes a gente cansa de estudar, ver e rever conteúdo, mas a gente não aprende de maneira efetiva. Então, é isso. Qual que foi a ideia, então? Trazer esses temas de uma maneira lógica, prática, óbvia. O que eu quero que você faça? Eu vou abrir lá uma caixinha lá no meu Instagram para que você mande a sua dúvida. Ficou com alguma dúvida? Teve algum ponto que você não entendeu? Manda para mim, manda a sua dúvida e eu vou deixar alguns exercícios sobre isso também no meu canal do Telegram. No fim das contas, é isso. O porquê que eu faço isso? Qual que é a ideia desse projeto, né? Simplesmente é um momento que eu possa compartilhar conhecimento, né? Como que a gente pega informação e coloca, né, transforma isso em conhecimento? É isso. E minimamente é um tempo de um chá. Se toda vez que você parar para tomar um chá, né, pode ser um café também, não poderia que coffee with me não ia ficar legal, né? Então tea with me era para dar sacada do chá comigo, chá de chá ou deixa comigo, né? Chá comigo. Mas importante você saber que a ideia é simplesmente colocar isso em prática, internalizar isso de maneira efetiva e minimamente você perceber que a dificuldade muitas vezes do inglês não é no inglês, está no português, porque a gente faz uma bagunça. Alright? Thank you, people. Tea with me, number 2. Alright? See you next week. Bye bye, people.